Juiz milionário fica em choque com homem negro preso na rua com filho doente. Tiago Almeida, um juiz respeitado, conhecido pela vida calma e pelo compromisso firme com a justiça social. Nunca imaginou que uma simples parada, numa área de descanso à beira da estrada, pudesse virar um pesadelo tão absurdo e cruel. Era uma tarde dourada. O sol abraçava tudo com seu calor intenso, e Tiago buscava só um instante de paz. Aquele silêncio raro antes de retomar suas decisões na corte. Sentou-se no banco de madeira, fechou os olhos, respirou fundo, mas a calmaria durou pouco. De repente, o som de vozes tensas cortou o ar. Gritos ríspidos que destoavam do céu azul e do vento leve. 2 policiais surgiram. A postura rígida, o olhar fixo no homem sentado ali, ignorando o crachá de juiz no bolso do paletó. Você para! Identifique-se agora! O tom era áspero, sem espaço para explicações. Tiago tentou levantar a voz, esclarecer. Eu sou juiz, estou apenas fazendo uma pausa. Mas não adianta. Um descaso alarmante. O juiz franzia a testa, a garganta apertava, o coração disparava. Como se sua palavra não valesse nada. Ignorado, tratado como suspeito, sem sequer olharem em seus olhos. Um sentimento de rejeição tão violento que parecia queimá-lo por dentro. Ao seu lado, um carro estacionou devagar. Um adolescente curioso, celular em punho, começou a gravar a cena. Não para ajudar, nem para defender, apenas capturar aquele momento. A imagem pixelada mostrava um homem branco, juiz e símbolo da lei, reduzido a um simples criminoso. Isso é um erro, Tiago insistiu, mas sua voz soava fraca diante das acusações e das rispides. As mãos tremiam, o orgulho se partia em 1000 pedaços. Ali, naquele espaço vazio, cercado por árvores e o zumbido distante dos carros, a realidade cruel ecoava alto. O sistema que ele defendia havia lhe virado as costas. O clima tensionou. Os policiais agora eram agressivos. As palavras subiam de tom, viravam gritos que rasgavam o silêncio do lugar como farpas afiadas. Multidões invisíveis pareciam observar. Os olhos julgadores presenciavam sem agir. Tiago foi algemado. Sem entender direito o que estava acontecendo, ele sentiu a mão firme e a injustiça esmagadora. Levaram-no até a delegacia. No banco duro da sala de interrogatório, o juiz pensava: será que minha luta por igualdade, minha vida dedicada a acabar com o preconceito, não vale nada? Será que tudo foi em vão? A dor era mais do que física. Era um choque brutal contra a própria essência de seu sonho. Justiça para todos. Não era apenas um homem preso por engano. Era a cara do racismo estrutural, uma ferida profunda que ele conhecia, mas nunca havia sentido tão de perto. Tiago sentiu o peso de toda a história de exclusão e violência que se sustentava em cada olhar desconfiado, em cada decisão injusta. Mas não ia desistir. Sua prisão teria um propósito. Ele se tornaria uma voz ainda mais forte contra o abuso. Não só daqueles policiais, mas do sistema podre que permitiu que isso acontecesse. No tribunal que viria, Tiago já imaginava cada palavra, cada discurso inflamado. Ele encararia a plateia, cheia de expressões tensas e rostos preocupados. Sabia que sua defesa não era só pessoal.
era de milhares que nunca tiveram vez nem voz. Mas ele também sentia a dúvida que corria pelo sangue. Até onde iria para conquistar a verdadeira justiça? Será que seu grito chegaria ao coração das pessoas? Será que conseguiria despertar a mudança? Enquanto o sol se punha além das janelas da delegacia, o juiz fechou os olhos por um instante. A voz dele seria o último suspiro de esperança num mundo que parecia afundar em preconceito. O futuro estava em jogo, numa batalha onde a verdade e a dor se chocavam, e nada, absolutamente nada, parecia simples ou certo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol se escondeu por trás das nuvens cinzentas e uma corrente de tensão tomava conta da sala fria. Tiago sentia o gosto amargo do metal das algemas em seus pulsos. Mas não era a dor física que o consumia. Não, era a indignação, a incredulidade. O que faço aqui? Pensava, enquanto o cheiro de desinfetante misturava-se com o suor do desespero. Os minutos se arrastavam como horas. Os murmúrios do policial de plantão se tornaram um eco distante. Ele fechou os olhos tentando encontrar clareza. Respiração pesada, lábios secos. Finalmente a porta se abriu com um rangido e uma figura entrou. Era sua assistente, Valentina, com a expressão assustada, como se trouxesse a própria tempestade. Tiago, eu não sei como dizer isso, disse ela, a voz quase em lágrimas. Tem algo que você precisa saber. O coração dele deu um solavanco, não apenas pela gravidade da situação, mas pela postura que não era a de alguém que vinha com boas notícias. O seu caso está sendo manipulado. Tem algo maior acontecendo. A primeira reação de Tiago foi de descrença, mas a apreensão crescente no rosto dela plantou uma semente de medo. Manipulado? Como assim? A cada palavra, sua voz ecoava na escuridão da sala, um grito assombrado. Valentina hesitou, e por um momento o passado dela parecia dançar entre eles, revelando uma intensidade amarga. Eu estou sendo ameaçada. Eles querem que eu me mantenha fora disso. Se eu não parar de investigar, disse que fariam algo contra você. Ela parou, a respiração falhando. O que eu descobri sobre o caso não é apenas um erro. Tem uma peça muito maior no tabuleiro, um esquema. Os olhos dele se arregalaram. Não era apenas injustiça. Era uma conspiração silenciosa, algo que escapava à mente de qualquer ser humano perspicaz. O que você descobriu, Valentina? Tiago questionou, balançando a cabeça em incredulidade. Ela puxou o celular do bolso e começou a exibir fotos e documentos. Estão usando você como um exemplo, um juiz que caiu em desgraça. Isso é deliberado. Há um grupo poderoso que não quer que você venha à luz. O choque percorreu o corpo de Tiago como eletricidade. A
cada palavra, a realidade revelava-se mais cruel. A verdade sobre um sistema que ele pensava conhecer estava prestes a explodir em sua frente. No entanto, então, um som distante, como o rosnar de um predador, interrompeu a revelação. As portas da delegacia se abriram com ímpeto, e um grupo imponente de homens uniformizados entrou, com uma frieza que desnudava uma intenção sinistra. Tiago, tomada por um misto de medos, viu Valentina encolher-se. "Valentina, você não..." ele começou. Mas antes que pudesse terminar, um dos homens a segurou pelo braço e a puxou para longe dele. "Não!" gritou Tiago, a adrenalina fervendo, seus músculos se contraindo. O desespero transformou-se em gritos, mas os policiais não reagiam. E antes que pudesse processar ou raciocinar, algo pesado caiu sobre ele. Um papel com um nome que não esperaria nunca ver. Ricardo Montano, seu melhor amigo de longa data. O homem que sempre lhe prometera apoio nas boas e más horas. Ricardo estava do outro lado, incapaz de esconder um sorriso que revelava mais do que qualquer palavra. "Surpreso, não é, Tiago? A vida tem suas reviravoltas", disse ele, a voz aveludada, quase irônica. O peso da traição pisoteou o chão sob os pés de Tiago. Seu mundo parecia desmoronar, quebrando-se em pedaços frágeis diante de sua visão. A verdadeira batalha estava apenas começando. Ali, entre as sombras de uma instituição que pensava conhecer, questionava a verdadeira aliança que moldaria seu destino. O horizonte já não parecia tão claro. A conexão que via entre cada um dos fios de sua vida agora revelava uma teia intrincada de traição e segredo. As paredes da sala começaram a se fechar. E, enquanto o eco dos passos se aproximava, a única pergunta que importava era: quem, afinal, eram os aliados neste jogo mortal? O silêncio cortante da sala de interrogatório parecia se derramar sobre Tiago, agora como uma névoa pesada e sufocante. O coração batia descompassado, pulsando de incertezas. A traição de Ricardo, seu amigo de longa data, paralisou os seus pensamentos. Olhou para Valentina, mas as palavras faltavam. Seu mundo, que antes parecia ter um propósito, agora estava desmoronando. Como ele poderia confiar em alguém que sempre... Você não percebeu, Tiago. Sempre fui um passo à frente. Agora você é apenas uma peça no jogo. A frieza em sua voz era como uma lâmina afiada. O ambiente encolheu ao redor do juiz. A sensação de traição era tão densa que quase podia ser tocada. "E quem está jogando?" Tiago perguntou, lutando contra a tempestade de emoções. Ele sentia adrenalina pulsando por suas veias. Mas havia algo mais. Um fragmento de intuição que sua experiência no tribunal não conseguia ignorar. Ricardo abaixou a cabeça, como se ponderasse o que revelar. Um silêncio opressivo se instaurou, rompido apenas pelo som do relógio, que parecia contar cada segundo com um peso inexorável. Valentina, ainda tensa, apertou os braços ao redor de si mesma, como se tentasse proteger o que restava de sua coragem. "Tiago, temos que sair daqui. Eles não estão apenas after você, mas sim podem estar detrás de algo muito maior", disse ela, seus olhos lançando um olhar alerta para os homens que cercavam a sala. Àquela altura, o juiz se questionava se confiava mais nela ou em Ricardo, cujas mãos já estavam no jogo e sua lealdade parecia inconstante. Um passo em falso
Estamos acabados, Ricardo disse, olhando diretamente para Tiago, com um brilho sinistro de triunfo. Você sempre foi o idealista. Mas a verdade é que seu idealismo te transformou numa moeda de troca. Antes que pudesse responder, um estrondo reverberou do lado de fora. O que parecia ser um dia normal, agora tornava-se cada vez mais surreal. Os rostos dos policiais se tornaram sombras, focados, vigilantes, como se uma tempestade se aproximasse. Valentina meteu a mão no bolso e, subitamente, algo em sua expressão mudou. Medo? Desespero? Eles estão vindo, Tiago. Precisamos ir agora. A porta se abriu violentamente e novos agentes entraram, com uma intensidade que impunha respeito. As armas estavam à vista, os olhares atentos e, mais importante, movidos por uma ordem palpável. Tiago ergueu a mão em um gesto de rendição, mas mesmo assim, os novos homens não hesitaram. Gonzales, o chefe da operação, era um homem pequeno, mas sua presença era avassaladora. Ele olhou para Ricardo e então, em um movimento surpreendente, puxou uma pasta debaixo do braço. Você está preso, Ricardo Montano. Acreditamos que você tem um papel fundamental nesta rede. É hora de parar com suas mentiras. O chão sob os pés de Tiago parou de existir. A distância entre ele e Ricardo se tornou um abismo. O quê? Você está delirando. Ricardo gritou, mas havia uma fissura em sua voz, uma quebra na fachada. Tiago se permitiu um momento para absorver. Tudo o que ele acreditava ter entendido havia desmoronado. Então, um estalo agudo ecoou pela sala e tudo aconteceu em um segundo. A arma de um dos agentes disparou, seguido por uma ordem gritada. Um corpo caiu ao chão, o eco do disparo reverberando como um relâmpago em uma noite de tempestade. Era Valentina, que, sem pensar, lançou-se na frente de Tiago, os olhos arregalados de surpresa e dor. A cena tornou-se um turbilhão de gritos, sons de passos apressados, e o ar denso da sala foi preenchido com o cheiro de pólvora. A realidade que Tiago conhecia foi sacudida até suas fundações. Agora, ele não só tinha que lidar com a traição de Ricardo, mas a vida de Valentina estava em jogo. As paredes não eram mais um abrigo, mas uma prisão, e aquela apenas cenários de conflito superlativo. O juiz percebeu que o verdadeiro jogo havia começado. Nesse momento brutal, uma única ideia ficou fixada em sua mente aflita. Quem ele realmente poderia confiar agora? O futuro parecendo mais sombrio que nunca, e a linha entre o certo e o errado se tornara tremulante, deixando apenas a dúvida sobre quem realmente controlava seu destino. O estampido do disparo reverberou como um trovão na sala, preenchendo cada canto com um horror avassalador. Tiago, paralisado, apenas podia observar Valentina cair, seu corpo colidindo com o chão frio e duro, os olhos arregalados tomando um brilho de desespero. A cena se desenrolava em câmera lenta. A expressão de medo se transformava em uma súplica silenciosa, enquanto a sangue escorria de sua ferida. A tensão se apertava, o ar tornava-se denso, como se o tempo tivesse congelado. Os gritos dos policiais e o alvoroço fora da sala viravam um eco distante. Ele sentiu seu peito apertar. Valentina, não, a súplica, era um gemido desesperado que escapava dos seus lábios, diante do desmoronamento de tudo. Agora você entende, Tiago. Ele disparou, com um sorriso sinistro. Você não tem controle disso.
Jamais teve. O juiz sentia a fúria brotar em seu interior, mas a dor pela sua assistente caída era uma ferida aberta que não se fechava. O chão sob seus pés parecia querer abrir um buraco para engoli-lo. Tudo o que conhecia estava em sua volta, desmoronando. O que ele poderia fazer? Um grito cortou o ar. Não era apenas de Valentina, mas de um peso sendo tirado das costas de Tiago. Uma mulher desconhecida irrompeu pela porta, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Basta, Gonzales! Isso não vai ficar assim. A nova figura parecia em um estado de frenesi, carregando um documento amarelado em suas mãos. A expressão carregada de emoção e algo mais. Uma intensidade que Tiago nunca tinha visto antes. A mulher avançou até Ricardo, agora completamente em pânico. Você me entregou. Sabia que isso ia acontecer. No entanto, você não pode mais esconder. A verdade está prestes a ser revelada. Ele recuou, a expressão descomposta, se afastando da fúria disfarçada em sua voz. A revelação brotou como um relâmpago. Você nunca foi apenas um juiz, Tiago. Você estava prestes a desmascarar algo muito maior. O que matou centenas de pessoas. E isso não era só uma questão de poder e corrupção. Era sobre algo muito mais profundo. Sua família. As últimas palavras ecoaram como um trovão ressoando por toda a sala. Tiago sentiu sua cabeça girar. As consequências do que ouvira chacoalhavam sua percepção. Minha família, repetiu, a perplexidade criando um nó em seu estômago. O que você está dizendo? O sentido do que estava acontecendo na sala despencava, revelando novas camadas da realidade que nunca tinha considerado. Ela mostrou uma foto rasgada, voltando-se para o juiz com uma intensidade quase palpável. Sabia, mas sua mãe estava na linha de frente do que descobrimos. Um movimento clandestino que se opunha a um esquema de traição que você agora involuntariamente está no centro. Eles têm os registros, Tiago. A sua vida está na mira. Corações batiam como um tambor de guerra, e o sentimento de traição se intensificava. Valentina se mexeu, mas o sangue continuava a jorrar. Tiago, sufocado pela realidade, olhou para Ricardo e viu a máscara da lealdade escorregar lentamente. Você sabia, Tiago murmurou, a verdade arranhando como lâminas afiadas. Você fez parte disso. Os olhos de Ricardo estavam agora desprovidos de confiança. Um brilho de malícia se apoderou de sua expressão. Eu sempre soube de tudo, Tiago, e você foi apenas um peão que, não percebendo sua importância, se tornava um problema. Aconteceu com sua mãe, e agora acontece com você. E então o chão sob Tiago cedeu. A reviravolta o impactava como um trem desgovernado. Eles sabem onde você está, Tiago. Se não fugirmos agora, seremos todos eliminados. O desespero na voz da mulher parecia ecoar de seus próprios medos. A sala, antes cheia de gritos e confusão, agora se tornara um campo de batalha em que aliados e inimigos podiam ser uma e mesma coisa. O futuro de Tiago pendia por um fio, uma única escolha diante dele: confiar nos novos aliados ou permanecer com as correntes de um passado traiçoeiro. A porta se abria lentamente e a tensão escalava. Quem realmente poderia ser fiel quando o jogo se tornara tão mortal? O ar ficou denso. Tiago sentia cada pulso de dor, cada respiração hesitante. O rosto de Valentina estava pálido, o sangue se espalhando pelo chão como um pesadelo que se tornava real. Sua mente girava, mas a revelação da mulher desconhecida ecoava como um tambor. O passado estava voltando para atormentá-lo. A urgência aumentava,
e ele precisava de uma resposta. Quem é você? O perguntou com a voz rouca, olhando nos olhos da mulher que parecia agora ser a única porta de saída. Mas as palavras mal haviam saído de seus lábios quando, em um giro dramático, tudo aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. O som da porta se abrindo abruptamente fez a sala tremer. Entraram mais agentes, armados e determinados. Caos envolvendo todos num redemoinho de tensão. "Todos no chão!" gritou um deles, e o pânico explodiu. O corpo de Valentina tremia no chão, e Tiago desejava mais do que tudo poder chegar até ela. Mas a própria gravidade da situação o mantinha paralisado. O olhar fixo naquele mar de uniformes não estava mais focado em Ricardo ou nas respostas que buscava. Seu objeto de interesse agora era o próprio Tiago. "Você está preso, juiz!" gritou Gonzales, apontando para ele com uma severidade que cortava como uma lâmina. A realidade se despedaçava ao seu redor. Algo maior estava em marcha. Mas antes que pudesse processar essa nova realidade, a mulher desconhecida avançou, engolida pela adrenalina. "Isso não pode acabar assim!" exclamou, puxando algo do bolso. Um dispositivo que pisca e estremece. O tempo estourou como um balão. "O que é isso?" Tiago perguntou, percebendo a tensão na sua voz. O sorriso da mulher parecia mais uma faísca de esperança. Mas logo se transformou em pânico ao ver seus compatriotas se preparando para agir. "Uma gravação! Eu tinha que escapar e..." começou, mas a frase foi cortada por um grito ensurdecedor. E então, tudo explodiu. O dispositivo que ela segurava em sua mão se iluminou e emitiu um som agudo, como o grito de um alerta. Um som que parecia se sentir na pele. Um componente tão chocante que fez Tiago sentir a realidade desmoronar. Todos estavam distraídos, uma figura holográfica irrompeu do aparelho, revelando imagens intermitentes que mostravam faces que Tiago conhecia bem. Eram figuras de poder e prestígio no sistema judiciário. Rostos que abriam portas e manipulavam destinos. Eles têm um acordo, uma rede para encobrir o passado. A mulher gritou, enquanto os policiais compartilhavam olhares confusos e preocupados. Tiago sentiu uma onda de traição misturada com horror. "Você está dizendo que isso é tudo parte de um plano? Que minha prisão foi uma manobra?" A revelação dobrava seu mundo, sua percepção da lei e da ordens. Os rostos dos policiais mudaram. O respeito e a determinação deram lugar à dúvida e ao medo. Até mesmo Gonzales tropeçou momentaneamente, como se o chão tivesse sido tirado debaixo dele. Tiago sabia que naquele instante as lealdades poderiam mudar. A mulher continuou, as palavras escapando tão rapidamente que quase se perdiam em meio ao ruído. "Eles queriam que você caísse. Estão usando você para encobrir algo monumental." E no auge do desespero, uma nova voz emergiu, vinda de Ricardo, que se viu encurralado e exposto. "Você não entende, Tiago. Há forças em jogo que vão muito além de você. O que eu fiz foi para proteger você, para proteger sua família." A revelação caiu como uma bomba. Cada palavra da traição violenta ecoou. Conversas passadas e sussurros que Tiago tinha deixado de lado voltavam à sua mente, recriando memórias que ele pensava serem irrelevantes. "Proteger? Você me traiu, Ricardo. Você colaborou com eles." Mas, no fundo,
Algo estava começando a fazer sentido em meio ao turbilhão de emoções. A trama intricada estava revelando suas cores ocultas. Havia algo mais. A mulher desconhecida olhou para Tiago, com uma intensidade que queimava. Precisamos sair agora. Eles não vão parar até que todos estejam mortos. E nesse momento sombrio, a verdade parecida finalmente implodir em sua mente. Tudo o que era querido por ele, tudo o que o tornava humano, estava em jogo. O peso da escolha estava em suas mãos. A sala parecia fechar ao seu redor. E uma única pergunta ressurgiu, devastadora. Quem em quem ele realmente poderia confiar, antes que o tempo se esgotasse? Eles tinham minutos, talvez segundos, antes que as consequências se espalhassem como fogo em palha seca. Tiago fechou os olhos. A escuridão envolvia sua mente, enquanto se preparava para uma explosão de luz e revelação. O ar estava carregado de tensão, um misto de horror e urgência pressentido em cada respiração. Tiago sentiu o coração acelerar, batendo como um tambor ensurdecedor em seus ouvidos. Ele estava à beira de um abismo, o desastre se aproximando rapidamente. "Precisamos sair agora!" gritou a mulher desconhecida, enquanto as sombras se fechavam ao seu redor. As palavras cortavam o silêncio como um grito em um dia calmo, mas quando estavam prestes a se mover, um estrondo como um raio ecoou do lado de fora da sala. A porta, que antes parecia um portal para a liberdade, agora se abriu com força absoluta, revelando uma figura imponente. Era uma mulher, vestida com um uniforme que deixava claro que ela não era apenas mais um agente. O distintivo ao peito brilhava com uma autoridade opressiva. "Tiago Almeida, você está sob custódia do Departamento Interno de Investigação", disse ela, sua voz calma, contrastando com a tensão visceral do momento. O coração de Tiago afundou. "Quem é você?" O choque lhe paralisava os pensamentos, enquanto ela avançava, como uma predadora em busca de sua presa. "Sou a investigadora-chefe do caso. O que aconteceu aqui não é apenas uma questão de corrupção. É uma questão de vida ou morte. E você é a chave para tudo isso." Ela olhou para Valentina, agora contorcendo-se no chão, e para Ricardo, que tremia em um canto, a máscara de confiança finalmente despedaçada. "Você não entende." Começou Tiago, mas as palavras foram cortadas pelo estalo de uma pistola sendo armada. Era um dos policiais, agora escravo do medo, a arma apontando diretamente para a mulher. "Ela não pode nos levar. Não podemos permitir isso." O caos se instaurou. A tensão era palpável. Uma corda esticada prestes a romper. Tiago olhou de um lado ao outro, sua mente girando. "Parados! Ninguém se mexa!" gritou. Nesse instante, o que deveria ser uma luta pela primeira vez se transformou numa dança mortal de traições escondidas e alianças quebradas. Em um movimento relâmpago, a mulher investigadora puxou algo de sua bolsa, um tablet. A tela brilhava com imagens codificadas, um labirinto de informações. "Este documento revela tudo, Tiago. Seu passado, sua família, a conexão que você jamais imaginou ter. Você é mais do que um juiz. Você possui uma linhagem que está por trás de todo este esquema." As palavras a golpeavam como socos. Cada sílaba parecia rasgar a névoa de confusão na mente de Tiago. O mundo de Tiago virou de ponta cabeça. "O que você está dizendo? Minha família?" Um novo choque. O passado que ele pensava estar enterrado reverberava novamente. "Sua mãe não morreu em um acidente de carro, Tiago.
Ela estava investigando algo muito maior. Uma rede de corrupção que se estendia até as mais altas esferas do governo. O pânico lhe congelou as veias. Zoe, ele murmurou, lembrando-se da última vez que a viu. Uma vida de mentiras. Ao seu redor, a sala começou a girar. Você está me dizendo que a minha própria vida era uma farsa. A investigadora não desviou o olhar. E você nunca percebeu, porque estava tão focado em ser um juiz justo. Mas agora, com Valentina ferida e esses homens prontos para proteger seus segredos, você deve decidir. Vai lutar ou se render? Tiago sentiu a pressão aumentar, cada batida de seu coração ressoando em seu peito. Valentina, ele começou a se preocupar. Mas antes que pudesse finalizar a frase, os agentes começaram a se mover. O pânico se transformou em desespero. Vamos acabar com isso agora, gritou o policial, a arma em seu punho tremendo. E tudo aconteceu em um instante. O estalo do disparo ecoou, mas não direcionado a eles. A bala atingiu o tablet, e uma explosão de chamas irrompeu, consumindo todo o conteúdo em uma aura devastadora. Não! Não, não! O grito desesperado da mulher ecoou, enquanto os segredos se dissipavam em fumaça. E no desenrolar do caos, Tiago viu a verdadeira natureza de todos ao seu redor se desvelar. Ricardos e as relações que ele considerava seguras agora pareciam frágeis, cada uma revelando camadas profundas de desconfiança, enquanto a lealdade dos que pensava serem amigos se tornava uma miragem. O que está acontecendo? Ele gritou, a urgência em sua voz não mais contida. O mundo que ele conhecia estava sendo desmantelado diante de seus olhos. A única certeza que restava, a trama estava longe de ser revelada. A única pergunta que ecoava em sua mente agora era: quem realmente estava ao seu lado quando todo o resto desmoronasse? O destino de todos dependia do próximo movimento. E a linha entre amigos e inimigos era agora borrada, na fumaça da verdade recém-revelada. O estalo do tablet se fragmentou em uma chuva de eletricidade e fumaça. E nesse momento, o caos se desenrolou, cada segundo se espremendo entre gritos e o som de pés apressados. O ambiente cedeu ao pânico. Tudo era um turbilhão. O olhar aterrorizado de Valentina, enquanto seu corpo se curvava inconsciente. Mas o que mais deteriorava os nervos de Tiago não era apenas a confusão. Era a percepção de que havia muito mais em jogo. Tudo se movia rapidamente, como se uma força desconhecida estivesse manipulando cada um de seus movimentos. Interrogou-se enquanto observava Gonzales, seu rosto esverdeado pela raiva, um reflexo do colapso do controle. Saia da frente, gritou o policial, empurrando um dos seus próprios colegas, enquanto tentava se posicionar para conter a nova ameaça. Era uma verdadeira luta de poder desenfreada. Tiago, no entanto, sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que mais poderia acontecer? No centro da confusão, a mulher que havia se apresentado como a investigadora-chefe olhou nos olhos de Tiago com uma intensidade que só poderia ser descrita como uma mistura de desespero e determinação. Eu sei como pará-los, mas precisamos da verdade agora, exclamou. Mas antes que pudesse elaborá-la mais, um novo ruído cortou o ar. Explosões ecoavam ao longe, crescendo em intensidade, sacudindo as paredes da delegacia.
Isso não é apenas uma escaramuça, gritou Gonzales, a incredulidade aparente nas suas feições. O tempo parecia parar, enquanto Tiago sentia o coração acelerar. Ele percebeu que estava prestes a ser apanhado em um conflito muito maior do que imaginara. Mas então, em um instante que parecia escapulir entre os dedos, algo despencou do teto, uma caixa retrátil, como uma armadilha, colidindo com o chão. A sala ficou em silêncio, os olhares se fixando na cena. Tiago sentiu um frio na barriga. O que era aquilo? Quando se abriu, uma nuvem densa de fumaça irrompeu, cobrindo tudo como um manto letal. Os policiais tatearam, tentando encontrar um caminho através do nevoeiro, as vozes se tornando gritos de pânico. Entre o disfarce da fumaça, uma figura enigmática surgiu. Seu traje era negro e seus olhos brilhavam com uma intensidade fria que cortava a névoa como uma lâmina. Você perdeu, Gonzales. A figura proferiu com uma voz que soava familiar e estranhamente reconfortante. Um eco do passado. Tiago arregalou os olhos, uma fraqueza se instalando em seu corpo. A silhueta era inconfundível. Maria. Ele murmurou, o nome escapando de seus lábios como uma súplica. Maria, sua irmã mais velha, que supostamente havia desaparecido anos atrás. O vazio entre eles se tornara um abismo. Sobrevivente, não é? Ela disse, cada palavra carregada de uma resiliência que ele nunca soubera que ela possuía. Vim por você, Tiago. E agora você precisa entender, a conspiração vai além do que você pode imaginar. Eu estava infiltrada. A revelação perfurou a névoa de confusão. O mundo de Tiago desmoronou mais uma vez. Ela tinha sido uma jornalista investigativa, desaparecida, e agora revelava que sua luta não era apenas por justiça, mas por algo mais pessoal e profundo. A combinação de traição e fidelidade pulsava em seu coração, transformando a familiaridade em um labirinto de incertezas. Você está mentindo, gritou Ricardo, tentando se desviar da realidade. O temor dele era palpável, e a incredulidade era quase ensurdecedora. Você não tem ideia do que está fazendo. Mas antes que pudesse protestar mais, tudo se tornou frenético. O ambiente explodiu em gritos incontroláveis. O que parecia ser o finzinho de uma batalha se tornara uma guerra aberta. As alianças estavam se fragmentando, e o verdadeiro inimigo tomava forma. Tiago sentiu um frio no estômago. Quem realmente estava do seu lado? E nesse turbilhão, uma luz se acendeu. Um novo tipo de esperança. Uma conexão familiar, que se entrançava com a traição e as tramas que formavam uma rede invisível ao seu redor. Agora compreendia que o jogo havia mudado mais uma vez, e as regras eram completamente novas. Para Tiago, a revelação não era apenas um alívio. Era um chamado à ação. O futuro nunca pareceria o mesmo, e as consequências dessas novas verdades seriam devastadoras. E enquanto a fumaça se dissipava, ele olhou para a figura familiar à sua frente. Precisamos acabar com isso, ele disse, a determinação fervendo. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde iriam para derrubar aqueles que manipulam suas vidas? O que aconteceria quando todos os segredos começassem a vir à tona? As respostas estavam se aproximando com uma velocidade aterrorizante, e Tiago sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O ar estava carregado de tensão, um misto de horror e urgência pressentido em cada respiração.
Tiago sentia o coração acelerar, batendo como um tambor ensurdecedor em seus ouvidos. Ele estava à beira de um abismo, o desastre se aproximando rapidamente. Precisamos sair agora, gritou a mulher desconhecida, enquanto as sombras se fechavam ao seu redor. As palavras cortavam o silêncio como um grito em um dia calmo. Mas quando estavam prestes a se mover, um estrondo como um raio ecoou do lado de fora da sala. A porta, que antes parecia um portal para a liberdade, agora se abriu com força absoluta, revelando uma figura imponente. Era uma mulher, vestida com um uniforme que deixava claro que ela não era apenas mais uma agente. O distintivo ao peito brilhava com uma autoridade opressiva. Tiago Almeida, você está sob custódia do Departamento Interno de Investigação, disse ela, sua voz calma, contrastando com a tensão visceral do momento. O coração de Tiago afundou. Quem é você? O choque lhe paralisava os pensamentos, enquanto ela avançava, como uma predadora em busca de sua presa. Sou a investigadora-chefe do caso. O que aconteceu aqui não é apenas uma questão de corrupção. É uma questão de vida ou morte. E você é a chave para tudo isso. Ela olhando para Valentina, agora contorcendo-se no chão, e para Ricardo que tremia em um canto, a máscara de confiança finalmente despedaçada. Você não entende, começou Tiago, mas as palavras foram cortadas pelo estalo de uma pistola sendo armada. Era um dos policiais, agora escravo do medo, a arma apontando diretamente para a mulher. Ela não pode nos levar. Não podemos permitir isso. O caos se instaurou. A tensão era palpável. Uma corda esticada prestes a romper. Tiago olhou de um lado ao outro, sua mente girando. Parados! Ninguém se mexa! Gritou. Nesse instante, o que deveria ser uma luta, pela primeira vez, se transformou numa dança mortal de traições escondidas e alianças quebradas. Em um movimento relâmpago, a mulher investigadora puxou algo de sua bolsa. Um tablet. A tela brilhava com imagens codificadas. Um labirinto de informações. Este documento revela tudo, Tiago. Seu passado, sua família, a conexão que você jamais imaginou ter. Você é mais do que um juiz. Você possui uma linhagem que está por trás de todo este esquema. As palavras a golpeavam como socos. Cada sílaba parecia rasgar a névoa de confusão na mente de Tiago. O mundo de Tiago virou de ponta cabeça. O que você está dizendo, minha família? Um novo choque. O passado que ele pensava estar enterrado reverberava novamente. Sua mãe não morreu em um acidente de carro, Tiago. Ela estava investigando algo muito maior. Uma rede de corrupção que se estendia até as mais altas esferas do governo. O pânico lhe congelou as veias. Zoe, ele murmurou, lembrando-se da última vez que a viu. Uma vida de mentiras. Ao seu redor, a sala começou a girar. Você está me dizendo que a minha própria vida era uma farsa? A investigadora não desviou o olhar. E você nunca percebeu. Porque estava tão focado em ser um juiz justo. Mas agora, com Valentina ferida e esses homens prontos para proteger seus segredos, você deve decidir. Vai lutar ou se render? Tiago sentiu a pressão aumentar, cada batida de seu coração ressoando em seu peito. Valentina. Ele começou a se preocupar, mas antes que pudesse finalizar a frase, os agentes começaram a se mover. O pânico se transformou em desespero. Vamos acabar com isso agora, gritou o policial, a arma em seu punho tremendo. E tudo aconteceu em um instante. O estampido do disparo ecoou, mas não direcionado a eles. A bala atingiu o tablet,
e uma explosão de chamas irrompeu, consumindo todo o conteúdo em uma aura devastadora. Não, não, não! O grito desesperado da mulher ecoou, enquanto os segredos se dissipavam em fumaça. E no desenrolar do caos, Tiago viu a verdadeira natureza de todos ao seu redor se desvelem. Ricardo e as relações que ele considerava seguras agora pareciam frágeis, cada uma revelando camadas profundas de desconfiança, enquanto a lealdade dos que pensava serem amigos se tornava uma miragem. No entanto, a mulher se recuperou rapidamente e, em um golpe de sorte, ativou um dispositivo de segurança que tinha escondido. Uma barreira invisível cercou Tiago, formando um escudo protetor ao seu redor. "Você tem que ouvir", gritou ela, enquanto balas ricocheteavam do campo de força. E no momento em que a tensão culminava, e cada segundo se arrastava como um século, um dos policiais gritou: "Recuem! Não se metam com ela!" O que parecia ser uma ação coordenada, agora nada mais era do que um tapa no escuro. "Você não entende, Tiago. Na verdade, você é mais do que um juiz. Você é o único que pode decifrar o próximo passo, a chave que abrirá o que a sua família foi enterrada", a mulher exclamou, enquanto um novo estrondo do lado de fora parecia reverberar como sinal da verdadeira batalha. Finalizando a revelação, ela revelou seu próprio nome, e soou como um raio na sala. "Meu nome é Helena Almeida, sua irmã." O choque atravessou Tiago como fogo. "A verdade não está nos segredos, mas na ação que você decide tomar. Juntos, podemos expor todos." Os olhos de Tiago se arregalaram, a revelação girando sua mente. Ele havia perdido sua irmã há anos, e agora ele descobria que tudo se conectava a uma traição muito maior. A primeira pergunta que ecoou em sua mente foi: quem estava controlando quem? As escolhas foram definidas, a linha entre aliados e inimigos selada em meio à explosão dos segredos. No entanto, o que restava claro era que a batalha estava apenas começando. A confiança tinha se desfazido, e o que antes era um embate por justiça, agora se tornara uma questão de sobrevivência. Uma nova aliança estava em todo o lugar, mas a verdadeira pergunta permanecia: será que Tiago poderia confiar até mesmo em sua própria família? O ar estava carregado de tensão, um misto de horror e urgência pressentido em cada respiração. Tiago sentia o coração acelerar, batendo como um tambor ensurdecedor em seus ouvidos. Ele estava à beira de um abismo, o desastre se aproximando rapidamente. "Precisamos sair agora!" gritou a mulher desconhecida, enquanto as sombras se fechavam ao seu redor. As palavras cortavam o silêncio como um grito em um dia calmo. Mas, quando estavam prestes a se mover, um estrondo como um raio ecoou do lado de fora da sala. A porta, que antes parecia um portal para a liberdade, agora se abriu com força absoluta, revelando uma figura imponente. Era uma mulher, vestida com um uniforme que deixava claro que ela não era apenas mais um agente. O distintivo ao peito brilhava com uma autoridade opressiva. "Tiago Almeida, você está sob custódia do Departamento Interno de Investigação", disse ela, sua voz calma, contrastando com a tensão visceral do momento. O coração de Tiago afundou. "Quem é você?" O choque lhe paralisava os pensamentos, enquanto ela avançava, como uma predadora em busca de sua presa. "Sou a investigadora-chefe do caso. O que aconteceu aqui não é apenas uma questão de corrupção. É uma questão de vida ou morte. E você é a chave para tudo isso." Ela olhou para Valentina, agora contorcendo-se no chão, e para Ricardo,
que tremia em um canto, a máscara de confiança finalmente despedaçada. Você não entende, começou Tiago. Mas as palavras foram cortadas pelo estalo de uma pistola sendo armada. Era um dos policiais, agora escravo do medo, a arma apontando diretamente para a mulher. Ela não pode nos levar. Não podemos permitir isso. O caos se instaurou. A tensão era palpável, uma corda esticada prestes a romper. Tiago olhou de um lado ao outro, sua mente girando. Parados! Ninguém se mexa! Gritou. Nesse instante, o que deveria ser uma luta pela primeira vez se transformou numa dança mortal de traições escondidas e alianças quebradas. Em um movimento relâmpago, a mulher investigadora puxou algo de sua bolsa, um tablet. A tela brilhava com imagens codificadas, um labirinto de informações. Este documento revela tudo, Tiago. Seu passado, sua família, a conexão que você jamais imaginou ter. Você é mais do que um juiz. Você possui uma linhagem que está por trás de todo este esquema. As palavras o golpeavam como socos. Cada sílaba parecia rasgar a névoa de confusão na mente de Tiago. O mundo de Tiago virou de ponta cabeça. O que você está dizendo? Minha família? Um novo choque. O passado que ele pensava estar enterrado reverberava novamente. Sua mãe não morreu em um acidente de carro, Tiago. Ela estava investigando algo muito maior. Uma rede de corrupção que se estendia até as mais altas esferas do governo. O pânico lhe congelou as veias. Zoe, ele murmurou, lembrando-se da última vez que a viu. Uma vida de mentiras. Ao seu redor, a sala começou a girar. Você está me dizendo que a minha própria vida era uma farsa? A investigadora não desviou o olhar. E você nunca percebeu, porque estava tão focado em ser um juiz justo. Mas agora, com Valentina ferida e esses homens prontos para proteger seus segredos, você deve decidir. Vai lutar ou se render? Tiago sentiu a pressão aumentar, cada batida de seu coração ressoando em seu peito. Valentina, ele começou a se preocupar. Mas antes que pudesse finalizar a frase, os agentes começaram a se mover. O pânico se transformou em desespero. Vamos acabar com isso agora! Gritou o policial, a arma em seu punho tremendo, e tudo aconteceu em um instante. O estampido do disparo ecoou, mas não direcionado a eles. A bala atingiu o tablet, e uma explosão de chamas irrompeu, consumindo todo o conteúdo em uma aura devastadora. Não, não. O grito desesperado da mulher ecoou, enquanto segredos se dissipavam em fumaça. No meio do caos, um novo personagem emergiu da multidão de agentes. Era um homem sombrio e decidido, de quem Tiago se lembrava muito bem. O ex-parceiro de sua mãe, Miguel. Ele nunca esperara vê-lo novamente, especialmente em um momento como aquele. Com uma voz firme e clara, ele declarou: a verdade não pode ser apagada. Preciso que todos vocês ouçam isso. Os policiais hesitaram, olhando para Miguel como se ele fosse um estranho. O que você está fazendo aqui? Perguntou Gonzales, a desconfiança pingando em cada palavra. Lutei para esconder isso por muito tempo, mas é hora de revelar o que realmente aconteceu. Miguel gesticulou desesperadamente em direção ao chão, que estava agora envolto em fumaça. Tiago, sua mãe descobriu algo muito maior em que eu também estava envolvido. O coração de Tiago disparou. O que está acontecendo? O que você sabe sobre minha mãe?
O mundo em volta perdeu o sentido, o desconforto se transformando em dor crua. Ele sentiu que cada peça do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar, mas o que viria a seguir? Miguel engoliu em seco, o olhar cheio de angústia. Ela se meteu em um esquema de contrabando dentro do próprio sistema judicial. Você precisa entender. Eu também estava nessa, e por isso eles me forçaram a ficar em silêncio. Um silêncio mortal tomou conta da sala. As palavras ecoaram como um grito na penumbra. Tiago não conseguiu processar aquilo. Você está dizendo que trabalha para quem meu pai trabalha? Que você é parte do esquema? Miguel balançou a cabeça. Era o meu trabalho. Mas eu também a amava, Tiago. Apenas queria protegê-la. A verdade é que antes dela morrer, ela me passou uma informação vital. Algo que poderia derrubar tudo. Mas eu não consegui. Mais olhos se viraram para Miguel, aliado e inimigo ao mesmo tempo. Neste instante as lealdades se embaralhavam e a sala pulsava com segredos não revelados. A revelação detonava um choque emocional que ameaçava engolir Tiago vivo. E se não for só a sua vida em risco, Miguel completou, uma intensidade feroz em sua voz. Se eles me encontrarem de novo, nunca será apenas você. Era um momento de decisão, um labirinto de traições, desilusões e agora uma verdade chocante. A verdadeira batalha estava se delineando e Tiago percebeu que os laços familiares estavam mais quebrados do que jamais imaginara. No horizonte, o futuro tornava-se um abismo sem fim. Ele já não sabia quem estava ali para assisti-lo, quem era amigo ou inimigo. O que realmente seria a verdade, se ele mesmo não a conhecia. E com isso, uma pergunta latejava em sua mente. Quem, afinal, eram os verdadeiros monstros na sua vida? O tempo estava se esgotando. E apenas a escolha final poderia trazê-lo a um novo amanhã. Oitavo e último capítulo. O fim do jogo. O silêncio havia tomado conta da sala e a tensão era palpável. As palavras de Miguel ecoavam na mente de Tiago como um alerta. A verdade precisa ser revelada. Ele olhou nos olhos dos que ainda estavam com ele. Valentina, ainda imóvel. Ricardo em um canto, e Helena, sua irmã perdida por tanto tempo. Ali, o peso da responsabilidade parecia se derramar sobre seus ombros. Não podemos deixar que isso acabe assim, Tiago falou, a voz tremendo. Precisamos expor essa corrupção, desmascarar todos eles. Minha mãe não deve ter morrido em vão. Com isso, um novo fogo acendeu em seu olhar. Helena assentiu com firmeza, como se a determinação herdada de sua família cursasse nas veias dela. Se fizermos isso juntos, podemos dar um basta. Isso não é só um caso para você, Tiago. É pessoal agora. Os agentes confusos ainda hesitavam. O clima na sala estava mudando. Gonzales, percebendo a virada, tentou recuperar o controle. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele gritou. Mas a fraqueza em sua voz era evidente. O pânico se espalhava entre seus homens, e a fraqueza deles se tornava uma fraqueza de todos. Sem perder tempo, Tiago se virou para Miguel. O que temos que fazer? Ele precisava de uma direção, de um plano claro. Miguel, olhando ao redor, encontrou uma maneira de integrar todos. Vou contatar os aliados que ainda temos. Precisamos de provas verdadeiras e do apoio da mídia. Valentina, ainda no chão, finalmente começou a se mover. Ela olhou para Tiago,
lutando contra a dor. Me ajudem a me levantar. Juntos somos mais fortes. Ele estendeu a mão e ajudou a se levantar, o que trouxe um novo ar de esperança para a situação. Com Helena de um lado e Miguel do outro, Tiago sentiu que não estava mais sozinho. Ele não só estava lutando por ele, mas por todos que haviam sofrido nas mãos de um sistema corrupto. Uma energia nova pulsava no ar, uma sensação de unidade. Precisamos ir, agora. Com um movimento rápido, eles se dirigiram à saída. Os agentes estavam distraídos e, com um último impulso, emergiram do edifício. A liberdade na ponta dos dedos. O ar fresco da noite envolveu Tiago, um contraste poderoso com a claustrofobia da sala que deixaram para trás. Mas a batalha não estava nem perto do fim. Havia muito a ser feito, muitas verdades a serem reveladas. E enquanto caminhavam, a determinação de Tiago crescia. Vamos pegar suas histórias e torná-las verdades, ele disse, olhando para a equipe que agora era sua família. Ele sabia que as investigações não eram apenas sobre seu nome ou sua jurisdição. Eram sobre justiça, dignidade e a luta pela voz dos oprimidos. Estavam prestes a atravessar a rua quando Helena puxou Tiago pela mão. Espere, olhe para o banheiro ao lado. Ele ergueu a cabeça e viu uma foto fixada na parede. Uma imagem de sua mãe. Com um sorriso confiante, Tiago cumprimentou a memória dela. Uma promessa silenciosa brotou de seu coração. Honraria seu legado. Finalmente, estavam prontos, armados com a verdade. Enquanto realinhavam suas esperanças, uma ideia ressoou em sua mente. Histórias não morrem, elas aguardam ser contadas. E assim, a jornada deles havia apenas começado. A linha que os unira se tornava forte em meio ao nevoeiro. Agora, antes que a luz do amanhecer se espalhasse, o mundo esperava a verdade que eles estavam prestes a expor. Mas uma última dúvida pairava no ar. Quem mais estaria observando, prontos para agir? Em uma história que ainda se desdobrava em suas vidas? Então você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os ver.